Hoje vamos falar sobre o movimento de precessão, que é um movimento muito interessante e considerado muitas vezes contraintuitivo. Vocês vão entender por quê. Mas antes, vamos imaginar que eu estou no espaço, ou seja, não tem força da gravidade atuando em mim e nem em nenhum objeto aqui ao meu redor. E eu estou com essa roda de bicicleta. Se eu pegar essa roda e fazer esse movimento, ou seja, pegar minha mão direita, empurrar para vocês e com a minha mão esquerda puxar na minha direção, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu fizer isso aqui, ela vai fazer e soltar logo depois. Vou fazer isso e ela vai começar a rodar assim, né? Porque não tem nenhuma força para parar esse movimento ou para fazer ela mudar de direção, alguma outra coisa assim. Perfeito, isso nossa intuição está bem correta. Mas o que é interessante acontece quando a gente dá uma velocidade a essa roda, a gente roda ela mesmo e tenta fazer a mesma coisa. O que a gente pensa que vai acontecer? Que ela vai rodar assim, né, como antes, mas ao mesmo tempo rodar assim, certo? Porém, isso não pode acontecer. Isso por causa de uma regra da física chamada conservação de momento angular. Mas espera, eu vou explicar um pouco mais sobre o que é momento angular e o que é torque. Primeiro vamos começar com o momento angular. São duas grandezas que a gente precisa entender para depois a gente olhar o movimento de precessão, que aí vai ser para depois. Momento angular é definido como um produto vetorial entre R e mv, que é a quantidade de movimento. Mas calma, eu vou explicar melhor. Imagina que a gente tem um ponto, aqui qualquer A, e tem um corpo com uma velocidade v, que é esse em verde aqui. Ele está numa direção horizontal para lá, igual a seta está indicando. Se eu quero saber o momento angular desse corpo em relação a esse ponto, a gente tem que ter cuidado porque é em relação ao ponto. Se esse ponto estivesse em outro lugar, o momento angular seria diferente. Se a gente quer saber o momento angular desse corpo em relação a esse ponto, a gente vai ter que fazer esse produto vetorial, que dá um vetor. Porém, aí, como a gente está interessado mais na direção desse vetor, a gente vai só tentar buscar essa direção. Como é que a gente faz isso? Utilizando a regra da mão direita. A gente faz o R com os dedos, vetorial V, espalma para o V. O meu dedão dá a direção desse meu vetor resultante, que é o nosso L, que é para dentro do quadro aqui, nesse nosso exemplo genérico. E a gente mostra esse vetor aqui entrando no quadro como essa setinha, essa cruzinha aqui, porque é como se fosse o final de uma flecha. Se a gente fosse olhar uma flecha entrando no quadro, esse seria o final. Então essa aqui é só uma representação para um vetor entrando no quadro. Beleza, tendo visto isso, vamos olhar na roda onde que está esse nosso vetor L. Se a gente dá um movimento aqui, ó, rodamos, nosso ponto A é o centro da roda e nosso R é o raio da minha roda, o raio. Então vai ser RV, está com uma velocidade assim, certo? Então vai ser RV, então vai estar saindo aqui, seria um vetor assim, como eu desenhei aqui no quadro. Como está desenhado aqui no quadro. Então vai ser esse vetor aqui. Então vai ser R, que é daqui, é o raio da bicicleta, V, que é a velocidade de rotação aqui. Então vai ser um vetor sine, na horizontal aqui. Beleza. Agora vamos entender o torque. O torque também é definido como um produto vetorial, mas agora entre uma distância, produto vetorial, uma força. Não é mais uma velocidade, né? Como antes. Então, beleza. É a mesma ideia. A gente tem um ponto A e tem um corpo, mas não com uma velocidade agora, e sim com uma força aplicando nesse corpo. Qual vai ser o torque em relação, de novo, em relação a esse ponto, por isso que está escrito lá aqui. Em relação a esse ponto A, vai ser R, regra da mão direita de novo. R, vetorial F. Vai ser entrando no quadro também. De novo, vamos usar essa notação aqui. Então, se a gente for usar na roda de bicicleta também, o nosso torque vai ser qual? Vamos atentar que, para descobrir o torque, nosso R vai ser diferente. Não vai ser o mesmo R do momento angular. Vai ser a distância, o ponto A é o mesmo, que seria o eixo da roda, até onde eu aplico minha força, que vai ser minha mão, até aqui. Então vai ser R, vetorial F. Minha força está para lá, né? R, vetorial F. Então, R, F. Para cima, o meu dedão dá a direção. Então, como eu desenhei aqui. Então, agora vamos pensar de outro jeito. Sabemos da segunda lei de Newton que a força é igual a massa vezes a aceleração, certo?
Porém, a gente pode escrever a aceleração como a variação de v, que é a velocidade, em relação ao tempo. Porque se um corpo tem a sua velocidade variando, ele tem uma aceleração, tanto desacelerando como acelerando mesmo. Beleza. Para movimento de rotação, a gente tem uma relação parecida, que é o torque, que a gente viu lá, que é igual à variação do momento angular em relação ao tempo. Isso vai ser muito importante para a gente entender o que vai acontecer com a roda de bicicleta no espaço. Imagina que o torque é zero, ou seja, logo após que eu larguei a roda de bicicleta. Não tem força, porque torque é a força vetorial R, né? Se não tem força, não tem torque. Então, o torque vai ser zero. Então, a variação do momento angular tem que ser zero. Ou seja, assim que eu largar a roda de bicicleta, obrigatoriamente tem que dar, o momento angular tem que se conservar, não pode mudar, tanto de direção quanto de sentido, né? Quanto de modo. Agora vamos pensar na roda de bicicleta então. A gente está lá no espaço, né? Não tem força-peso nem nada. E eu vou aplicar uma força nas suas direções e outra para minha direção, para essa mão. Quando eu faço isso, eu exerço um torque, que a gente já calculou, que é R vetorial F, que é para cima, né? E se a gente for pensar na forma da roda rodando também, vamos ter um momento angular, que vai ser R, que é o raio da roda, vetorial V, que vai ser para cá, então, o nosso momento angular. Beleza. Agora, se nossa hipótese do começo estivesse certa, se a gente rodasse aqui e fizesse esse movimento, e ela começasse a rodar aqui e girar, o que ia acontecer? O torque ia ser zero quando eu largasse, né? Ela ia estar girando assim, só que o momento angular vai estar variando, certo? Porque ele está rodando assim com a roda de bicicleta. Ele está sempre apontando nessa direção. E como a gente viu aqui, não pode acontecer isso. Se o torque é zero, minha variação de momento angular tem que ser zero. Isso é uma regra muito importante de conservação de momento angular. Então, beleza, o que a natureza faz? Como que ela resolve esse problema? É muito legal e contra-intuitivo. Vou mostrar para vocês. Eu vou dar uma velocidade na roda e vou fazer a força com essa mão para vocês e com essa na minha direção. Tá vendo? Ela inclina. Mas por que isso? Eu não estou fazendo nada, ela que inclina, eu estou fazendo essa força certa, ó. Vamos entender o porquê. É o seguinte, a gente tem aquele momento angular, né, que era da roda, daquele desenho no começo da aula, tá na direção horizontal assim da roda. Só que quando eu exerço aquele torque, que é essa relação aqui, ó, quando eu exerço esse torque, eu vario nesse momento angular. Como eu posso passar multiplicando aqui esse meu dt, eu posso escrever que dl, que é a variação desse momento, é igual a torque dt. Então quer dizer que quando tem torque, tem uma pequena variação de momento angular. Então, e esse momento angular tem a direção do torque, certo? Porque aqui é o vetor torque que manda nessa direção desse resultado. Então, eu já escrevi aqui. Como um soma vetorial, quando você vai fazer uma soma, já que tem um L aqui e um L aqui, mesmo sendo infinitesimal, que é um pequeno L, um tempo pequeno, a gente faz como? A gente pega o final do vetor e coloca o início do vetor que a gente quer somar no final do vetor que a gente está somando também. E isso vai me dar, a minha diagonal vai ser a soma dos vetores. Eu escrevi aqui como LR. Tá vendo que esse LR aponta para cima? É na diagonal, é como se tivesse a roda aqui. Aí tem um L aqui e um DL aqui, igual no quadro. O resultante vai ser assim, ó, mais ou menos aqui. Então, vocês viram que a roda fez isso. Porque realmente o resultante, esse meu L resultante vai ser assim. Então a roda gira para esse lado. E quando eu paro de aplicar torque, paro de aplicar força, ou seja, torque é zero, esse momento tem que ser conservado. Não pode ter variação de momento. Então ela obriga a ficar assim. Ou seja, se eu estou no espaço e faço isso, tá vendo que ela está inclinando daquele jeito que a gente mostrou. Faço isso e solto, ela vai ficar assim para sempre. Vai ficar lá parada, girando assim e com essa inclinação. O que a gente nunca ia suspeitar, né? Que é bastante interessante. Agora vamos para o movimento de precessão. Então, agora vamos fazer uma outra simulação. Imagina que eu estou segurando essa roda de bicicleta e agora estou na Terra. Então tem uma força da gravidade puxando essa roda para o chão, né? Certo. Então,
E eu estou segurando a roda por esse barbante aqui, por essa corda, que está presa a essa haste aqui na roda de bicicleta. Imagina que eu estou segurando aqui e eu vou soltar dessa minha mão. Então estou segurando ela aqui e vou soltar. Já imaginava que isso ia acontecer. Ela tomba, né? Por quê? Porque eu tenho o peso da bicicleta está atuando a uma certa distância, que é essa distância aqui, que é o nosso raio do nosso torque, se a gente quiser calcular o torque. Então, por causa do torque que existe, ela quer fazer um movimento de rotação. Então ela roda assim e tomba até ficar em equilíbrio. Perfeito. Mas agora, se a gente colocar um movimento de rotação na roda de bicicleta e fazer a mesma coisa, o que vai acontecer? Vamos pensar antes um pouco. Quando a gente roda a roda de bicicleta, a gente cria um momento angular, né, que a gente viu antes, que aponta nessa direção. Então, no desenho aqui. E também, quando a gente está segurando aqui, a gente tem o peso da roda de bicicleta para baixo. E um torque, que vai ser o R, que é essa distância aqui, F, que a força está para baixo. Então vai ser R, F. Vai ser um torque na horizontal aqui, ó. Como eu desenhei nesse desenho olhando de cima, se a gente estivesse olhando de cima. A roda de bicicleta está aqui, então tem um momento angular nessa direção, saindo, e tem um torque nessa horizontal aqui pra gente, que seria na vertical no nosso desenho aqui. Então, se há um torque, como a gente viu antes, há uma variação de momento angular, certo? Então, a gente vai fazer igual a gente fez antes. Vai fazer uma soma de vetores. Vai ter o vetor momento angular e esse vetor torque. Então, eu coloquei ele aqui esquematizado, mas é a mesma coisa. Nosso torque a gente pode escrever como o DL ser o torque dt. Então, a gente tem uma pequena variação de momento angular nessa direção e o nosso L da roda de bicicleta está nessa direção. Se a gente fizer o soma, a gente consegue esse L resultante. Aqui. Beleza? Então, no nosso desenho, olhando de cima, estaria meio que apontando assim, no instante, uma variação de tempozinho lá. Mas logo depois que a gente fizer dessa variação de tempo, desse DLzinho assim, a gente vai encontrar um outro sistema assim, certo? Só que nesse mesmo instante agora, quando ela estiver meio inclinada, vai ter de novo um torque para cá e um L para cá. Então vai ter uma resultante. E isso para sempre, um seguindo o outro. Então ela vai querer começar a rodar com o eixo sendo a roda o barbante que está segurando. Então ela vai querer sempre fazer isso aqui, ó. Para fazer uma analogia, minha variação, esse momento angular, vai sempre querer perseguir o torque. Ele sempre quer chegar no torque, mas ele nunca chega. Ele sempre vai fazendo isso aqui, ó. E é o que a gente vai ver agora. É um movimento que a gente não imagina que vai acontecer. Ó, eu estou segurando a corda aqui e vou dar uma rotação. Rodei, segurei. Eu tenho que rodar, senão ela vai cair. Ela quer rodar, eu não estou fazendo nada, ó. Ela quer rodar. A gente vai mostrar alguns vídeos melhores. Então, como vocês viram aqui no vídeo, e foi feito aqui, esse movimento da roda está girando em torno do barbante, né, no vídeo e aqui, chama movimento de precessão. Esse movimento é muito contra-intuitivo e muito esquisito mesmo. Então, se vocês não entenderam direito, tenta rever o vídeo de novo, ver essas questões de torque, momento angular, e qualquer dúvida deixa no comentário abaixo que a gente responde. Muito obrigado e até a próxima.